sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar, e que o filho a quem tu deste a luz te faria mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz, Que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus. Maria, tu sabias? acaso tu sabias? Será que tu sabias, Maria? Maria, tu sabias? Acaso tu sabias? Será que tu sabias, Maria? Cegos verão, surdos ouvirão, e os mortos reviverão. Os coxos saltarão, os mundos cantarão os louvores do Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra? Acaso tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que teu filho era o Cordeiro Santo de Deus? Que a criança em teus braços era o grande eu Sempre tem sido uma bênção estar com vocês aqui e saber que vocês têm se esforçado para trilhar o caminho do convênio, mesmo em meio aos desafios e às provações desse velho mundo, como diz o presidente Nelson, e vocês têm ali dado o melhor de vocês para poder seguir o Salvador e cumprir seus mandamentos. Eu queria dizer a vocês que Deus ama o esforço. O presidente Nelson relatou sobre isso. E antes de eu entrar no ponto central da mensagem, eu queria compartilhar esse sentimento com vocês, porque eu sei que muitos de vocês, às vezes, têm dificuldades, desafios, provações, alguns, às vezes, carregam fardos sozinhos e, às vezes, se questionam, se perguntam por algumas questões da vida. Eu quero dizer a vocês que Deus ama o esforço. As Escrituras estão repletas disso. Eu amo duas experiências das Escrituras e elas nos dão esse alento. Uma delas é quando Alma estava voltando da cidade de Amonia. Alma tinha sido rejeitado ali. Alma, ele era o juiz supremo de toda a terra. E Alma abandona a cadeira de juiz para organizar a igreja de Salvador, naquela parte da terra, naquela época. E ele está voltando de Amonia, indo para a cidade de Meleque, e depois de ter sido rejeitado, e algo acontece. Em Alma 8,
no versículo 15, o 14 fala assim: E aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, ia para a cidade de Arão, na verdade, estando abatido de tristeza, passando por muitas tribulações, angústia por causa das iniquidades do povo, que se achava na cidade de Amonia. E aconteceu que, enquanto a alma estava assim abatido de pesar, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: Bendito és tu, alma. Levanta, portanto, a cabeça e alegra-te, pois tens grande motivo para te alegrares, porque foste fiel aos mandamentos de Deus, desde o momento em que recebeste dele a primeira mensagem. E é interessante que era o mesmo anjo que tinha aparecido à alma quando ele estava na flor da juventude, pervertendo os caminhos do Senhor. Ele fala: Eis que sou eu aquele que transmiti a ti. Eu queria que pudéssemos agora trocar uma coisa nesse versículo. Pense em cada um de vocês agora, em meio às provações, os desafios, as frustrações, algumas angústias que passamos. Imagina que o Senhor dissesse agora para vocês: Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Helena. Pense em cada um agora, com o seu nome. Levanta, portanto, a cabeça e alegra-te, pois tem grandes motivos para te alegrares, porque foste fiel aos mandamentos de Deus. Pense em um momento de sua conversão no Evangelho. Todos os desafios que já passaram, têm passado, mas apesar de todos eles, vocês têm se esforçado para trilhar o caminho do convênio. Isso significa que Deus ama o esforço. Um outro exemplo perfeito é o de Nefe, no livro de Elamã. Nefe, ele estava voltando, saindo daquela torre depois de tudo que o Senhor tinha mostrado a Nefe. Nefe estava ali tentando ajudar aquele povo que estava num momento tão iníquo da vida. E o Senhor, o Senhor mostrou a Nefe a morte do juiz supremo. Depois acusaram Nefe de ter conspirado para matar o juiz. Depois o Senhor revelou a Nefe quem tinha matado o juiz. Tudo aconteceu no pormenor dos relatos que Nefe disse. E mesmo assim eles abandonaram Nefe naquela torre. E relata, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Eu gosto muito de ler as escrituras, elas são uma bênção para mim. Diz o seguinte: E aconteceu que enquanto assim meditava, estando extremamente desanimado, está em Elamã 10, versículo 3. Desanimado em virtude da iniquidade do povo, Nefita, suas secretas obras de trevas, e seus assassinatos, e suas pilhagens, e toda sorte de maldade. Aconteceu que, enquanto assim meditava em seu coração, eis que ouvi uma voz dizendo: Bendito és tu, Nefe, pelas coisas que tens feito. Pense em cada um de vocês agora, colocando o seu nome no lugar de Nefe. Bendito és tu, Eldenira, pelas coisas que tens feito, pois observei que foste infatigado, ou seja, incansável, em pregar a este povo as palavras que te dei. Não temeste, Helena, não temeste, Senhor, não temeste, Eldenira, nem preocupar-te com tua própria vida,
mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir meus mandamentos. Deus ama o esforço. Deus ama o esforço. Essa jornada de volta à presença de Deus não é uma maratona onde só o primeiro que chega leva o prêmio. Essa é uma jornada onde aqueles que chegam, ainda às vezes se arrastando, também serão coroados. O importante é chegar. Quero que vocês possam entender que o Senhor reservou nós como os melhores espíritos para essa época. Porque ele sabia que não seria fácil. E aqui eu quero adentrar no ponto central da mensagem. Um dia nós estávamos no Pai Celestial. Todos nós estávamos na preexistência, mundo pré-mortal. E um dia ele chegou e nos apresentou o seu plano maravilhoso. Ao apresentar o plano, ele disse, só que para dar continuidade a esse projeto, a esse plano maravilhoso, vocês precisam me deixar por um tempo. Vocês precisam ir a essa terra, onde eu vou criá-lo, para criar para vocês. E nós ficamos muito empolgados, muito animados. E aí chegou o momento de descer a terra. Adão e Eva, e assim sucessivamente. E eu penso que chegou o momento de cada um de nós descer a terra. Talvez eu imagino que teve algum momento que algum de nós deve ter chegado ao Pai Celestial e disse, Pai, já se passaram tantos anos que o Senhor nos apresentou o plano, não é minha hora de ir à terra ainda? Talvez o Senhor disse, não, não é o teu momento ainda. Eu estou reservando você para um momento especial. E por fim chegou o dia que o Senhor disse, Eldenira, Su, Heleno e muitos outros de vocês que estão aqui agora, é o momento de você descer a terra. E eu imagino nós, com nossa empolgação e animação, e talvez dizemos ao Senhor, Pai, eu vou lá, eu vou dar tudo de mim, eu vou ser um bom filho, e eu prometo que eu vou voltar. E o pai disse, vocês não sabem o que vocês estão falando. Eldenira, seria tão bom se tudo fosse tanta verdade como você está falando. Você não sabe dos desafios, das provações, das tristezas que irá passar na terra. Quando eu penso nisso, eu penso quando José acusou os irmãos, quando eles foram comprar o alimento, José acusou os irmãos de ser espia do rei. E José, na verdade, José queria conhecer Benjamim, o caçula, que José não conhecia, né? Eles venderam José como escravo e José se tornou governador. A gente sabe da história que José passou. E depois os irmãos vieram para comprar o alimento. E aí, José tramou aquela ideia ali para querer conhecer Benjamim. Só que quando eles chegaram lá com Jacó e disseram que Simeão tinha ficado e só soltava Simeão se Benjamim fosse, para provar que ele não era o espia do rei, Jacó disse, não vai não.
Porque Jacó pensou, já perdi José, e como é que eu vou perder Benjamim agora? Só que o alimento acabou, tinha que comprar mais. E Judá disse, pai, disse a Jacó, deixa eu levar o moço, e eu prometo que o trarei de volta para casa. E aí Jacó permitiu e Judá levou Benjamim. E quando chega lá, José vê Benjamim, José chora. E na hora de voltar para casa, José cria lá uma situação para querer ficar com Benjamim. E Judá, eu penso que se desesperou, porque ele tinha prometido ao pai que levaria o moço de volta para casa. Quando eu penso nessa história, eu lembro de como deve ter sido a nossa saída da presença de Deus. Como deve ter sido o momento de deixar o pai. Nós, com certeza, fizemos as promessas ao pai de que voltaríamos para casa. Mas o coração do Pai Celestial deve ter nos mandado à terra aflito. E até hoje, ao ver os desafios e as provações que passamos. Mas o Pai nunca nos deixaria órfãos. É por isso que ele nos mandou seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele é o ponto central de tudo que eu estou compartilhando com vocês agora. Jesus Cristo é o ponto central de todo o plano. Somente por meio dele nós podemos voltar para esse nosso Pai Celestial. Mas por fim chegou o momento de conhecer o Evangelho na Terra. Para alguns tiveram o privilégio de nascer no convênio. Não ter que lutar ou travar uma luta para poder encontrar o Evangelho. E agora nós temos o Evangelho de Cristo. Estamos aqui na Terra. E essa é a responsabilidade que temos de sermos uma luz para o mundo. Uma luz. Então, eu quero E como é que podemos ser uma luz demonstrando esse profundo amor a Deus e a Jesus Cristo? Como é que possamos ser gratos depois de todo esse conhecimento que temos? Esse conhecimento que acabamos de detalhar para cada um, de relembrar entre nós aqui, é o que realmente importa para demonstrar nosso profundo amor ao nosso Pai Celestial. E às vezes, mesmo tendo esse conhecimento que acabamos de compartilhar aqui, acreditamos que a maneira como vivemos na Terra é a maneira como estamos demonstrando amor a Deus. E às vezes não é. Muitas vezes nós imaginamos que a maneira como demonstramos amor por alguém é a maneira que vai agradar as pessoas. E muitas vezes não é. Às vezes as pessoas querem ser amadas de uma outra maneira. Uma grande referência das Escrituras relativo a isso é quando o Salvador ele usa a experiência com Pedro. O Salvador, depois de partir dessa terra, eu penso que ele deve ter observado Pedro, que era o apóstolo sênior, e, e ele volta. E ele volta exatamente no cenário onde Pedro está ali pescando com os demais irmãos.
quando o Salvador chega, todos conhecemos a história, ele pergunta se já pegaram alguma coisa e pede para lançar as redes e toda aquela situação. E depois deles terem puxado a rede com aqueles tanto de peixe, eles chegam até ali a praia e já tinha brasa. O Salvador tinha montado um cenário. E os versículos 15 de João 21 fala: E depois de terem jantado, Jesus disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais que estes? Estes eram aqueles peixes. O Salvador montou todo um cenário para que pudesse mostrar a Pedro, ou até mesmo interrogá-lo, o que é ter um profundo amor por ele. Pedro, ama-me mais que estes? Tu me ama mais que estes peixes? Voltando no cenário, Pedro era um pescador. Aquela era a profissão. Observem que eles passaram a noite toda e não pegaram nada. Pedro, como pescador de origem, tinha, eu diria assim, as manhas. Pedro tinha todo o aparato de como pegar os peixes. Mas o Senhor o impediu que não pegassem nada até o momento de ensinar a Pedro o princípio do profundo amor por ele. E sobre a palavra do Senhor, né? Eles jogaram a rede e pegaram aqueles grandes peixes. Se não me engano, eram 143 grandes peixes. E aí, quando o Salvador faz essa pergunta a Pedro, ama-me mais que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Entendam, Pedro acreditava que a maneira que ele demonstrava amor pelo Salvador o agradava. Então, o Senhor disse, já que tu está dizendo que me ama, Pedro, apacenta os meus cordeiros. O Salvador torna a dizer a segunda vez, Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse o Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, o Senhor faz a mesma pergunta a Pedro. A Escritura relata que Pedro se entristece e diz, Senhor, tu sabes tudo. O Salvador estava tentando ajudar Pedro a entender que a maneira como ele acreditava que o seu amor por Deus o agradava, essa não era a maneira que o Senhor queria. E eu pergunto para nós hoje, amamos o Senhor mais que estes? Quais seriam os estes da nossa vida hoje que nos impede de demonstrar um profundo amor pelo Salvador? Quais seriam algumas coisas que nos roubam a cena de demonstrar um profundo amor pelo Salvador? Quais seriam as coisas que estamos tão apegados, como Pedro, que acreditando que da maneira como estamos fazendo, como estamos ofertando, é a maneira que estamos agradando a Ele? Queria deixar essa ponderação hoje com vocês, lembrando do princípio da mensagem. Viemos a essa terra com um propósito eterno.
Precisamos voltar para casa. Essa não é nossa morada eterna. O Senhor nos brindou com a maravilha do seu Evangelho. Precisamos ser a luz de Cristo, a luz que ilumina esse mundo. Mas para sermos a luz, precisamos ter o conhecimento de que precisamos demonstrar um profundo amor ao nosso Pai Celestial e a Jesus Cristo. Profundo amor de não conhecer simplesmente aquilo, não, de não querer fazer aquilo que nós achamos que é melhor, mas de querer fazer a vontade dele em todas as coisas. Estar sujeito a submeter à vontade do Pai em tudo, porque foi assim que ele se ofereceu. Para esse motivo veio ao mundo. Quando exclamou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele também, por algum momento, desejou, teve desejos pessoais, mas a palavra-chave, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O próprio Salvador compreendia e conhecia o Pai a ponto de estar disposto a dar tudo de si. Ele tinha um profundo amor, aonde seus desejos não eram prioridade. Eu quero testificar disso, testificar dessas verdades. Que nesse Natal possamos conhecer de uma maneira muito mais profunda nosso Salvador, nosso Pai Celestial, e demonstrar nosso profundo amor por Ele, não nos apegando aos estes que nós queremos, mas dando o melhor para ajudá-los a coligar Israel, tanto nesse quanto do outro lado do véu. Essa é a maneira mais sábia que podemos demonstrar nosso profundo amor pelo Salvador e pelo nosso Pai Celestial, de quem tanto nos ama, de quem tanto realmente deu a sua vida e dedicou e tem dedicado até hoje para nos proporcionar a verdadeira felicidade nessa terra. Eu testifico dessas coisas. Quero desejar a vocês um feliz, não só um feliz Natal, mas um feliz Ano Novo. Eu acho que eu lembrei disso ano passado com vocês. Quero relembrá-los de novo. O ano não vai ser novo por causa do número, tá? O número 26 não vai fazer mágica. O que torna o ano novo são minhas atitudes, são as minhas ações. É o meu comportamento, é a minha conduta, é a minha obediência a Deus, é o meu convívio mais relacionado com o Salvador. Vai tornar um ano diferente. As minhas metas nunca serão atingidas porque o número vai mudar, mas porque eu preciso fazer algo diferente. Vocês lembram quando Adão e Eva, eles, eles saem do jardim? A primeira coisa que Adão constrói depois de sair do jardim, de entrar no mundo solitário e triste, ele constrói um altar. Adão não queria trilhar esse mundo solitário e triste ao qual vivemos, longe do Senhor. Que possamos nos apegar a Ele, nos agarrar com Ele, para que possamos, na verdade, no próximo ano, no próximo dezembro, olhar para trás e ver as bênçãos do Evangelho e da trajetória de trilhar esse mundo solitário e triste com mais alegria. Quero testificar dessas coisas, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. 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 Pessoal, eu gostaria
de pedir que vocês já pensassem nas perguntas que vocês gostariam de fazer para o Helder Lira e a esposa também, se por, se por acaso tivermos algumas perguntas. Eu gostaria de pedir, no entanto, um favor, né? Vamos fazer um pouquinho diferente dessa vez. Vamos deixar apenas as perguntas, né? Porque às vezes a gente comenta e começa a comentar sobre outros assuntos e a gente perde a oportunidade de ouvir dos nossos palestrantes. Então, hoje vamos fazer apenas perguntas. Se por acaso vocês tiverem algum comentário que queiram fazer, podem ficar depois que o nosso palestrante sair e a gente conversa na sala. Mas eu gostaria que a gente fizesse apenas perguntas, tá? Então, eu vou começar. Eu tenho certeza que todo mundo está pensando nas suas perguntas aí. Mas deixa eu começar, só para não perder a prática, deixa eu levantar minha mãozinha. Então, quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mãozinha. Então, gente, Eldelira, vai para o senhor e para sua esposa. Eu gostaria de saber de forma prática, como é que vocês acordam pela manhã e dizem assim, hoje eu vou, é uma coisa consciente, ou vocês já fazem, às vezes, quando a gente faz uma coisa, sempre, já, a gente nem pensa mais, já começa a fazer de forma automática. Porque para mim é difícil eu acordar de manhã e dizer assim: hoje eu vou mostrar meu amor para Deus, hoje eu vou mostrar meu amor para Jesus Cristo. Acontece ao contrário, né? Eu estou sempre pedindo que Ele demonstre amor para mim, mas de forma prática. Né? Vocês acordam, tem um trabalho, um monte de coisas para fazer. Como é que vocês fazem para lembrar disso? Hoje, como é que eu demonstro meu amor pelo meu Salvador no dia de hoje? Muito bom. O presidente Nelson disse: reserve um tempo para o Senhor. E quando eu penso em reservar esse tempo, é um tempo onde você possa meditar, onde você possa refletir, onde os desafios e a agitação desse mundo não seja capaz de impedir aquela conexão por um momento. Então, as nossas manhãs, bem cedo, nós nos despertamos com o estudo das Escrituras. Individual, ela sempre, nosso quarto tem um banquinho, que eu gosto muito dele, e tem um sofá. Então, ela sempre fica no sofá, eu fico no banquinho. Eu deixo ela mais confortável. Uhum. E ali a gente se deleita com o estudo pessoal. E eu gosto muito de fazer as minhas anotações. O meu estudo pessoal, eu não estudo mais as escrituras para compreender o cenário histórico. O meu estudo hoje é para compreender a doutrina. Então, e às vezes eu vou estudar um capítulo do livro de Mórmon, por exemplo, e às vezes eu encontro a doutrina nos primeiros versículos. E ali encerra meu estudo, porque eu faço mais anotações de inspiração do alto do que leio, do que estudo. No momento em que eu estou anotando as coisas, é exatamente como posso me tornar uma pessoa melhor, um melhor discípulo. E ao me tornar um melhor discípulo, eu estou literalmente demonstrando mais amor ao Pai Celestial. Cada dia que você se torna uma pessoa melhor, você está demonstrando um profundo amor por Ele, porque Ele ama isso. Muito bem. Gente, alguém mais? Pessoal, pode ser relacionado a qualquer um outro tópico do Evangelho. Se a Adelira souber, eu tenho certeza que ele responderia. Se não, a gente pode encontrar juntos as respostas. Né? Alguém mais tem uma outra pergunta, Leninho, por favor? Não tenho perguntas. Tá bom, então, pensei que você não tivesse erguida. Alberto? Boa noite, Adelira. Prazer.
É o Senhor de novo por aqui. Tá um pouquinho baixinho, o Jesus. Gente, hoje é o aniversário desse rapazinho, completando 15 anos. Pra quê? Legal. Sério. 15 anos pensionado, né? Aposentado, né, moça? 15 anos aposentado, né? Estamos vindo, estamos vindo. Sim. Eu fiquei refletindo aqui, Lira, você compartilhou uma escritura, João 21, e, e olha que eu fiquei pensando nisso, porque a gente relaciona a pessoa com o nome, mas os nomes das pessoas, pelo menos aqui nas escrituras, foram dados em circunstâncias diferentes. E estava vendo aqui que a escritura que você comentou, quando Jesus Cristo está falando com o Pedro, chamou minha atenção aqui que o Senhor chama a Pedro Simão, filho de Jonás. As três oportunidades que o Salvador perguntou para ele perguntou Simão, filho de Jonás. Estou procurando aqui em espanhol porque estava em português, estava vendo até em inglês, para ver se aparece a mesma frase exatamente. Isso chamou minha atenção porque Jesus Cristo, nessa oportunidade, estava falando com o Pedro e chamava ele de Simão, filho de Jonás. Você me amas mais que isso? E de novo, pela segunda vez, Simão, filho de Jonás, amas-me. E pela terceira vez, Simão, filho de Jonás. E chamou minha atenção, por que você acha, Lira, que o Salvador Jesus Cristo estava se referindo a Pedro como Simão, filho de Jonás, nessa oportunidade? Nunca, uma boa pergunta. Nunca tinha ponderado sobre essa pergunta. E nunca parei para refletir sobre isso, porque o Salvador o chama 3 vezes, né, pelo nome filho de Jonas, né, a qual ele era filho. Confesso que nunca ponderei, não sei como responder isso a você, mas talvez posso tentar verificar. Não vejo isso um contexto muito importante. O contexto mais importante aí é o contexto do que o Salvador queria que ele demonstrasse o seu amor, referindo-se ao chamado dele. Mas uma pergunta interessante. Obrigado. Se tem alguma informação, me conta. Obrigado, Lira. Obrigada, Legal? Alberto. Enquanto o Alberto estava perguntando, eu ia dizer, senhora, eu não sei Jesus Cristo, mas quando meu pai dizia Surema Soares, eu já sabia que eu ia apanhar. Eu já sabia que eu já sabia que eu não tinha feito uma coisa boa. Mas, gente, alguém tem mais, alguém tem mais alguma outra pergunta? Se vocês não tiverem, olha, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Daqui a pouco o Helder vai precisar ir para casa. Ou precisar ir para casa, precisar desligar. Enquanto isso, Helder, a gente tem visto muito, eu tenho visto muitos podcasts, coisas assim, sobre sinais da segunda vinda, né? E as pessoas têm falado muito, pelo menos quem tem a oportunidade de ver sobre aquele cometa ou aquela coisa interestelar, né? Que é o, O gente, Atlantis. O o Atlântico, Atlantis. isso. E aí as pessoas estão falando, tem alguns podcasts de membros da igreja falando que é o sinal do Filho do Homem, fazendo um monte de coisas, né? Tem um monte de coisas aí que a gente pode ver na internet. Eu tenho acompanhado com muita curiosidade, né? E aí eu também estava vendo um outro podcast onde a pessoa estava falando, gente, isso aqui não é nada oficial da igreja, viu? São só especulações de pessoas, tá? Então não digo que a gente está saindo por aí pregando essas coisas, né? E aí existe uma outra pessoa, né, que ele mudou.
da onde ele morava, e ele agora ele mudou para Kansas City para ficar bem perto de Independence, né? No condado de Jackson, né? E aí ele estava falando sobre algumas coisas que têm acontecido na igreja reorganizada, que hoje é a Comunidade de Cristo, e supostamente eles estão achando que logo, logo eles vão estar vendendo é, o centro deles de conferência, que fica bem no terreno aonde foi dedicado como terreno talvez da construção do templo na Nova Jerusalém. Enfim, mas tudo isso é especulação, gente, por favor. O que eu gostaria de falar aqui, ou de fazer perguntas sobre é, a segunda vinda, sinais de segunda vinda, e a gente tem visto muito o presidente Nelson, ele falava muito, quase todos os discursos, e na época dele era sempre falando sobre segunda vinda, como preparar os santos, né? E às vezes a gente fica, não, estou falando de segunda vinda há muito tempo, e a gente meio que empurra de lado. Quais são os seus o seu pensamento a respeito? Né? A gente sabe que é uma coisa eminente que vai acontecer, blá blá blá, mas às vezes a gente fica meio deixando e diz assim, não é agora, ou nem mesmo o senhor sabe, né, porque eu devo me preocupar. Ou então já ouvi muitas pessoas dizerem assim, se preocupe com a hora da sua morte. Mas, enfim, é o delírio. Muito bom. Ah, a primeira coisa, a presença da área até recentemente, em uma conversa conosco, eles até abordaram um pouco e deveríamos alertar muitos membros com relação a essas vozes estranhas, né? Essas vozes que não são oficiais da igreja. Então, vivendo os últimos dias, teremos sempre a verdade e realmente a inverdade para confundir a mente dos santos. O que eu diria a vocês é: não busquem e não se apegam a nada que não seja profético. Nós somos membros de uma igreja onde temos um profeta vivo, vidente e revelador. Você mencionou muito bem, nunca se viu um profeta para falar de segunda com o presidente Nelson. E o que o presidente Nelson tem nos falado sobre nos preparar? Tudo que o presidente Nelson nos tem ensinado está à nossa frente, como os templos. É interessante uma coisa, que a preparação ela começa não pelas coisas grandes, mas pelas coisas básicas e simples do Evangelho. Não temam se vocês estão fazendo as coisas simples e importantes, básicas do Evangelho. Por exemplo, Debedna, citando a parábola das 10 virgens, e eu estudando mais essa parábola, eu pude entender uma coisa. Observem que as cinco virgens prudentes, elas levaram o azeite nas suas lâmpadas e levaram o azeite na botija. As insensatas, elas só tinham azeite em suas lâmpadas. Elas não tinham azeite na botija. Ela não tinha aquela sobra. E o Debedna usa a botija, o azeite, como azeite da conversão. A conversão é que nos dá esse entendimento, né? De não sermos enganados por qualquer ponto ou doutrina falsa. Então, observem que o objetivo das virgens era encontrar o esposo, que é Cristo. A parábola ela foi escrita para nossos dias hoje. Sabia de uma coisa, que nós estamos vivendo um momento da parábola? O que aconteceu com aquele encontro? O noivo tardou, não foi isso? Não é isso que conta a parábola, que ele tardou? E elas Sim, adormeceram? Elas adormeceram? Ou seja, eu fiquei pensando, o tardar do noivo é o imprevisto do mundo de hoje. Nós estamos vivendo o tardar do noivo hoje. Nós não esperamos o Cristo? Os profetas não têm anunciado que ele vai vir?
mas nós estamos tentando encontrá-lo somente com a lâmpada do testemunho. Nós não estamos sendo aquelas 5 prudentes que estavam não só com a lâmpada do testemunho, mas com o azeite da conversão. E o tardar é o que vivemos hoje. Os profetas anunciando que ele vai vir. E o tardar, muitas vezes, o azeite da conversão, é a preparação para encontrá-lo. Quando se anunciou, aí vem o esposo, as 10 se levantaram, mas somente 5. O que as insensatas disseram? Dai-vos de vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Espera aí, se apagava, é porque não tinha azeite suficiente. Mas as prudentes tinham, não só nas lâmpadas, mas na botija. Mas, Eldelira, e o que seria esse azeite de sobra hoje? O azeite de sobra é a conversão que a Adebedina fala. É a reunião sacramental, é a oração, é o estudo das Escrituras, é a frequência ao templo. Ao fazermos isso, eu prometo a vocês que não precisam se preocupar com mais nada. Vocês estarão prontos para encontrar o Salvador. Se apeguem somente às coisas que o Espírito tem ensinado e esqueçam do resto. Pouco importa para mim. Obrigado, uma boa pergunta, irmãos. Obrigada. Gente, a gente tem mais 2 minutinhos para fazerem perguntinhas. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui. Ah, alguém tem alguma pergunta, gente? Se não tiver, eu gostaria só de pedir, ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, se não tiverem nenhuma pergunta, eu gostaria de só pedir que o Aldelir e a esposa dele fizessem as nossas considerações finais, né? O que o senhor gostaria que nós saíssemos hoje daqui com qual sentimento? Tem mais um minutinho, gente. Uma, duas. Então vamos lá, Aldelira. Esqueci o nome da sua esposa, perdão. Edileude. Edileu? Muito, Edileude, isso mesmo. Edileus, muito bem. Então gostaria que vocês fizessem as considerações finais, né? Qual o sentimento, o que que vocês gostariam que nós saíssemos daqui com uma ideia? Ei, eu lembro disso que a irmã falou. Tá bom, muito bom. É que não só para vocês, mas para nós também, né? Que a gente pudesse permanecer sempre firme no Evangelho de Cristo, né? Como a Delira citou aí, né? Que a gente pudesse sempre estar com nossas lâmpadas sempre cheias de azeite, né? E que isso é o que mais importa para nós nesse mundo, né? Deixar com que as coisas do mundo não atrapalhassem as nossas coisas espirituais, né? Que isso que mais importa para nós, né? No mundo que vivemos hoje, tantas coisas, né? Que às vezes quer atrapalhar o nosso dia a dia, né? E isso é que mais importa para nós, é permanecer firme no Evangelho, amar as pessoas e procurar cada dia ser melhor. Né? Isso é que mais importa para nós. Muito bom. Eu entrei no último semestre como 70, né? Já até recebi a carta de desobrigação e ela se estende até junho, até julho. Nesses 4 anos e meio, o 70 ele é uma testemunha especial de Cristo, mas isso não quer dizer que eu sou especial. O 70 ele é uma testemunha de alguém que é especial, e essa pessoa é Cristo. Eu aprendi isso ao longo desse tempo. E ser uma testemunha de alguém que é especial é você procurar entender quem é essa pessoa. Quais são suas ações, suas atitudes.
E eu aprendi nesses 4 anos e meio que Cristo é a razão de minha vida. Todos nós podemos ser testemunhas especiais do Salvador, ao compreendermos literalmente quem Ele é, que possamos conhecê-lo melhor, aprender mais sobre Ele, ter um relacionamento mais íntimo, e vocês descobrirão literalmente o propósito dessa vida e o que mais importa. Foi uma bênção estar com vocês mais uma vez aqui. Papai do céu os abençoe. Os abençoe mesmo. Nunca esqueçam, Deus ama o esforço. Obrigada, gente. A gente gostaria de agradecer de coração ao Eldelir e a esposa dele. Esse é o terceiro ano consecutivo que no Natal ele está aqui para deixar a nossa mensagem. Muito, 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 muito obrigada. Lembrando que na próxima semana a gente vai ter um outro 70, o Helder Barros, tá? E para terminar, eu gostaria de pedir que o Heleno fizesse a nossa última oração, mas antes da nossa última oração, deixa eu tentar ver se esse vídeo dessa vez funciona.